3 semanas é A primeira semana. Bom dia. Antes da partida para esta segunda. A equipa Casa Coral Seguros ZCA. E do troféu da volta ao Algarve. Naturalmente que temos aqui ciclistas com distintos perfis, ciclistas que amanhã vão ter com toda a certeza dias fortes, mas que hoje vão ter que sobreviver ao Alto da Foia, este ano com uma chegada previamente endurecida pela passagem na localidade de Casais, onde os ciclistas vão logo começar a ter nas pernas a sensação de fadiga acumulada. Jornada que nos tem vindo a permitir ter um dia muito bonito, azul, com céu azul, algumas nuvens, mas sobretudo temperaturas relativamente agradáveis. Este é o líder da competição e vencedor da etapa de ontem, o francês Paul Magnier. A primeira de quem sabe quantas vitórias, ele que no ano passado somou 19, só superado em termos de número de triunfos por Tadej Pogačar. Cerimónia protocolar prévia ao arranque em Portimão, junto ao Rio Arade. Assim começou mais uma jornada de competição, com Magnier de amarelo. Tomás Conte também destaque durante a jornada de ontem. O líder da montanha, argentino Davilu de Loltan Lolé Conselho, hoje de camisola azul. Mais uma jornada com comentários de Gonçalo Moreira e Paulo Martins. E desde já uma boa tarde, Paulo Martins. Mais uma etapa na estrada. A terceira transmissão da jornada aqui nos canais Eurosport. Olá, boa tarde mais uma vez. E hoje um dia especial, como tu já foste anunciando, um dia em que nos vai trazer um espetáculo diferente nesta volta ao Algarve, porque ontem foi dia de sprinters, hoje é dia para os homens das montanhas que aqui estão presentes, é dia de foia, um dia sempre muito especial para os adeptos algarvios que vão estar certamente na Serra de Monchique a aguardar pelos ciclistas. É sempre um dia de contacto próximo dos adeptos, cada vez que o Alto da Foia se apresenta no horizonte, na bonita Serra de Monchique, devorada há alguns anos, não muitos, por um terrível incêndio. E diga-se que também nisto o ciclismo tem procurado contribuir para a recuperação e restabelecimento da fauna e sobretudo da flora locais. Foi feita uma ação simbólica de plantação de carvalhos de Monchique no Alto da Foia. É sempre importante também quando o ciclismo se alia com a recuperação ecológica. Até porque este é o nosso anfiteatro, este é o nosso campo de jogo. Verde de um lado, verde do outro e uma faixa asfaltada na parte central, Paulo Martins. Isto já é o tradicional daquilo que estamos habituados no Algarve, estas paisagens sempre espetaculares. Eu acho que todos os anos aguardamos, mal terminamos a volta ao Algarve, já estamos à espera do ano seguinte para podermos regressar aqui a estas imagens sempre fabulosas, percebermos também como é que as nossas equipas vão estando em ação, e no dia de ontem tiveram um bom desenvolvimento durante toda a jornada. Pena aquela relegação que nós tínhamos anunciado que provavelmente iria acontecer, e agora podemos dizer que se confirmou
realmente que o Santiago Mesa, que fez quinto na etapa, incorreu ali num sprint ilegal que poderia ter levado tanto o Jasper Philipsen como o Arnaud Delis ao chão e acabou por ser relegado pelos comissários desta volta ao Algarve. Mas hoje as equipas portuguesas voltam a estar em destaque, com muita gente na frente da corrida, e são eles que estão a fazer a velocidade desta jornada número 2 em direção à Serra da Foia. E como tu dizias há pouco, este ano com uma vertente diferente do início da última subida, que não é habitual em anos anteriores. Estamos então já com imagens da segunda etapa, com um grande grupo na frente, uma vez mais com protagonismo para as equipas continentais portuguesas, hoje também com outras adições. Vamos vendo aqui Gorka Sorarain por parte da Carra Rural, é precisamente o ciclista que vai puxando pelo grupo, repete Enzo Lines da Nicolor Campicarne. Também está na frente o espanhol Iker Bonilho da Feira dos Sofás Boa Vista. Hoje os argentinos da Viludo Loltano uniram-se e saltaram ambos para a frente. Nico Tivani, rei da montanha no ano passado. Tomás Conte, líder da classificação da montanha esta temporada. Também na frente Liangel Linares, o venezuelano de Tafer, Ovos Matinados Mortágua. Hugo Nunes, que ontem bonificou e portanto é o melhor situado à geral dos ciclistas que estão na frente. O Nunes da Credibon, LA Alumínios Marcos Car e finalmente o jovem Alexandre Montes, ciclista da Feirense Biceller, corredor que passou as últimas temporadas na equipa do Hernani Broco na LA e está este ano ao serviço da formação de Santa Maria da Feira. São estes os ciclistas que compõem a fuga, são 8 atletas, têm cerca de 1 minuto e meio nesta altura, em que ainda estamos na aproximação à fase mais dura da jornada. Digamos que temos hoje uma etapa de 147 km, pouco mais do que isso, 147,2 e nesta fase já temos praticamente a primeira metade concluída. Como dizia há pouco o Paulo, estamos a andar com uma boa média, vai sendo estabelecida por parte dos 8 fugitivos, média superior a 41 km por hora. Por agora tudo tranquilo dentro do pelotão. Está perfeitamente controlada esta situação de corrida. 1 minuto e meio é pouco tempo, apesar do grupo ser bastante numeroso, mas tendo em conta que ainda temos 3 contagens de montanha pela frente, 2 de terceira categoria e a chegada à Foia, que é uma contagem de primeira categoria, digamos que o pelotão está a controlar as operações à distância, Paulo. Sim, acaba por ser uma distância muito reduzida. A corrida está com uma boa velocidade, porque o terreno também tem ajudado nesse campo, apesar do terreno ondulante, e já passaram pela Picota, que é uma subida que em épocas passadas é uma subida que está no acesso basicamente ao Alto da Foia, em algumas ocasiões, não em todos os anos, mas este ano bem no início da etapa e longe do final. Porque este ano realmente o acesso é diferente, por vezes temos a Picota, outras vezes temos por Monchique. Este ano vamos pelos casais. From climbers, what do you expect to be the approach to the final climb of Foya? Yeah, I just expect a lot of fight to enter in first positions to the left corner, because now it narrows quite a lot. So yeah, I hope we can be in good position to start the climb well, and from there we see. Bom, para já Juan Ayuso muito focado no acesso à Foia. Acesso, dizia ele, que vai ter que ter muito em conta a viragem à esquerda na entrada para a Foia. Não percebi exatamente bem se o Juan Ayuso se referia à entrada no Alto da Foia ou ainda àquela passagem prévia de Casais. Vamos ter que aguardar para ver. Não foi assim uma entrevista demasiado conclusiva. Aquilo que vamos observando nesta altura, Paulo Martins, é que o pelotão tem pressa em neutralizar os fugitivos. Isto pode ter muito a ver com a questão do estreitamento das estradas. À medida que nos fomos aproximando do final da etapa, vai faltar espaço na estrada para toda a gente. Eu recordo-me, é verdade que não foi a mesma ascensão feita por Casais, mas recordo-me
quando aqui há uns anos se acedeu pelo Alto da Pomba e a Quick Step na altura estava a trabalhar para o seu líder, que agora não posso precisar quem era, mas não sei se não seria o Daniel Martin. Houve um ano em que se entrou completamente à morte na subida prévia à Foia. E quando o pelotão chegou à Foia, já ia tudo completamente com a corda na garganta. Portanto, eu não vou dizer que as diferenças fizeram todas na contagem de montanha prévia, que enlaça praticamente com a subida à Foia, mas esta questão do endurecimento prévio à chegada à Serra de Monchique é muito importante. Se for feito ali um endurecimento sério, uma grande aceleração, os ciclistas que não entrem bem posicionados e que tenham que estar constantemente a reposicionar-se no pelotão, a fechar espaços, poderão depois gastar aí energias que lhes façam falta lá em cima. Sim, mas esse ano de 2017 que tu fazes referência, que ganhou o Daniel Martin, foi precisamente essa jornada que tu agora fazias lembrança. Estava Daniel Martin, o irlandês, na equipa da Sodal, na altura Quick Step, e a equipa entrou de uma forma tão violenta na subida que o próprio Dani Martin teve dificuldades de acompanhar na altura os seus companheiros de equipa, mas acabou por vencer essa jornada de uma forma fantástica e batendo um dos também grandes especialistas na altura, neste tipo de chegadas, que era Roglic, que faz segundo nessa jornada, uma edição que, lembrando, Roglic acabou por vencer sobre Kwiatkowski com cerca de 20 segundos de vantagem. Tenho a ideia de ter visto há tempos que o Dan Martin andava agora a fazer maratonas, o que não é nada do outro mundo. Ciclistas, quando se retiram, dedicarem-se ou ao running ou ao triatlo, enfim, são máquinas perfeitas para desportos de resistência. Mas o Dan Martin estreou-se há pouco tempo, julgo que foi mesmo nesta semana ou no fim de semana passado. Ele está agora com 39 anos e ele estava a correr em Barcelona. Foi fazer, enfim, nesta sua transição do ciclismo para o running, foi fazer algumas marcas bem interessantes nos 10 km. Ele estava a fazer as provas de 10 km abaixo dos 30 minutos e recentemente na meia maratona de Barcelona fez 1h10. Extraordinário, não é? 1h10, e obviamente não estamos a falar de tempos dos primeiros, mas estamos a falar de 1h10, o que ao quilómetro dá um ritmo de 3,21 por quilómetro. Só para se estabelecer aqui uma comparação direta com o vencedor desse dia, da meia maratona de Barcelona, o Dan Martin fez então 1:10:48 e o vencedor, o Hagos Gebriwet, fez 58:05. Foi a melhor marca masculina da temporada na meia maratona. O Daniel Martin, já com a reforma no ciclismo e aos 39 anos, só rodou 12 minutos mais lento do que um atleta que está no auge das suas capacidades. Por isso eu disse que o tempo era extraordinário. Sim, a média ao quilómetro do irlandês é extraordinário. Para quem nunca... 21 ao quilómetro, caramba. É uma máquina. Eu acho que em muitas corridas onde não tivessem essas figuras em destaque que ganharam em Barcelona, o Martin provavelmente sairia vencedor em muitas outras corridas. Sim, é algo normal, não é? O Tom Dumoulin também, quando se retirou, começou a participar em meias maratonas, o Thomas Voeckler e em aspas, o próprio Mark Cavendish. O Mark Cavendish também não andou nada mal, mas com tempos muito mais lentos. Quem gosta de desportos para se testar, para se levar aos limites da resistência, pois tem esta apetência para continuar a sofrer já depois de pendurar a bicicleta. E o mesmo também acontece, isto é, ciclistas que já passaram pelo atletismo. Recordo-me, por exemplo, do homem que se retirou ainda na temporada 2025, Michael Woods, que também veio do meio fundo, não era das longas distâncias, mas veio do meio fundo. Isto
quando começa aqui também a guerra pelo posicionamento. Imagine-se, estamos a 62 km pelo final e vejam bem, por exemplo, aqui a postura da Y Emirates, agressiva, a equipa trazendo o Ivo Oliveira, o Rui Oliveira e António Morgado para a frente. Il a dit que c'était vous le leader désigné pour le général. C'est comme ça qu'on voit les choses. On se dit qu'on a un petit leadership partagé pour partager un peu la pression aussi. On partage un peu le leadership, c'est sûr. Après, voilà, je pense que j'aurai un peu l'avantage sur le chrono, donc c'est pour ça que je suis le leader désigné. Et j'espère qu'on va bien faire aujourd'hui sur l'étape. On a de belles cartes et des belles parties raides pour faire la diff. C'est ta première fois qu'on monte Foya de ce côté. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Cette attention, elle vous plaît? C'est sûr que moi j'ai pas pu faire du coup l'édition l'année dernière, mais cette année ça reste parfois plus des grandes routes et la montée finale, je dirais, c'est plus une petite route avec un rendement pas très bon. Ils ont quand même fait, on a vu un beau travail de déblayage de la route, donc ça c'est bien. Mais en tout cas, ouais, ça fait plus on prend une petite route, on reprend une grande route et après on reprend la petite route pour finir. Donc voilà, ça va être aussi pas mal de placements, je pense. Paulo Seixas, o menino de ouro da Decathlon, explicando que não esteve nesta corrida no ano passado, mas veio estudar o final no Alto da Foia. Diz que há ali uma série de estradas estreitinhas com pouco espaço para curvar. Obviamente que fizeram um bom trabalho desde a organização, dizia o Paulo Seixas, para limpar a estrada, o que é bom, para dar uma maior margem de manobra aos ciclistas. Mas também é verdade, dizia ele, que eles vão pela estrada principal até depois desembocarem então na tal estrada estreitinha de entrada na Foia. E o posicionamento vai ser fundamental. Dizia também o Paulo Seixas que não é o líder único da Decathlon para o dia de hoje, eles trazem a liderança partilhada e, portanto, obviamente que ele é sempre um ciclista que tem o perfil de liderar esta equipa, seja em que corrida for, e ele não foge à sua responsabilidade, mas a equipa tem mais opções, não é só o Paulo Seixas, que dizia, temos belíssimas cartas para jogar e sabemos que as diferenças se vão fazer nas secções mais inclinadas. O jovem Paulo Seixas, sobre quem recai uma boa parte da expectativa de ver o que a Decathlon faz esta temporada. O antigo campeão mundial júnior de contrarrelógio, que o ano passado mostrou que está, se calhar, pronto para altos voos, Paulo Martins. Não vamos já começar a sobrecarregar de expectativas pouco razoáveis, mas a verdade é que os resultados que o Paulo Seixas tem feito e a maneira como se apresentou no ciclismo profissional levam a crer que está aqui um talento que não deixa grande margem para dúvidas. É só uma questão de tempo perceber o que é que ele vai querer fazer, porque o Paulo Seixas, como ex-campeão da Volta à França do Futuro, traz sempre aquele estatuto de jovem promessa. Mas no mesmo ano em que ele ganha a Volta à França do Futuro, fecha sétimo na Volta à Lombardia, sobe ao pódio nos campeonatos da Europa e nos mundiais mais duros de que temos memória, termina na 13ª posição em elites. Portanto, é claramente um ciclista à frente do seu tempo. Sim, e se pegarmos bem na última das corridas que ele faz, que é o Giro da Lombardia, que toda a gente gostaria de ter no seu palmarés, ele fecha no top 10, batido por grandes nomes como Pogacar, como Remco Evenepoel, como Pidcock, como Del Toro. Portanto, é um miúdo ainda, mas é um talento que eu acho que não engana. Este é daqueles que já podíamos passar o algodão e não ia desiludir. E agora resta saber se nesta volta ao Algarve ele já estará em condições, em termos físicos, porque quando ele está em grande forma, nós sabemos que em corridas de uma semana ele já é muito bom. Já o demonstrou isso no ano passado em algumas ocasiões onde esteve inserido e portanto é um ciclista que eu vou estar atento. Aliás, eu fiz uma pequena lista de 5, 6 ciclistas e o Seixas está entre eles para poderem vencer esta volta ao Algarve. Uma das primeiras listas mistério do Paulo Martins da temporada que vamos já seguir. Uma curta pausa. Descobrir. É sempre interessante. Aqui somos homens de papel e lápis. Listas, envelopes, papelinhos. Nós gostamos mesmo é de escrever à mão. Talvez tenha a ver com a nossa idade, não é? Também nós somos homens de outros tempos. Não destes do Paulo Seixas, com os seus 19 anos.
Vamos retomando o contacto com o pelotão da volta ao Algarve, sem que nada tenha mudado durante o intervalo, pelo menos nenhuma mudança substancial. Continua a corrida equilibrada, consolidada, com fuga, com o pelotão a manter a mesma cerca de 1 minuto e meio. Vamos ter o clímax da prova dentro da última hora de corrida, com a chegada à Foia. Esta chegada à Foia via Casais Paulo Martins modifica muito as coisas face a outros anos desta chegada. Foi pelo menos vendida por parte da organização. Esta na prova, para quem não sabe, está a ser organizada pelo Ezequiel Mosquera, antigo ciclista da Jacobeu Galícia. Chegou a disputar uma volta à Espanha contra Vincenzo Nibali. Entretanto, dedicou-se a organizar provas, entre elas o Gran Caminho na Galiza, prova que passa pelos caminhos de Santiago, que levam até Compostela. Este ano tem a missão também de pegar aqui em algumas das mais emblemáticas provas do pelotão nacional. Aquilo que nos foi dito, Paulo, é que esta chegada é uma chegada que está mais entorcida, que está mais entretida também. Está a tentar o Ezequiel Mosquera, pois fazer aquilo que todos os organizadores procuram sempre fazer, não é? E aqueles antes dele também tiveram o seu mérito, porque sem eles não teria havido volta ao Algarve, a prova não teria sido consolidada. Mas é verdade que este ano, com os chamados pontos quentes, as coisas estão um pouco diferentes. Já ontem vimos como os pontos quentes fizeram a diferença no que diz respeito à classificação geral. Disseste tu e bem ontem no final da etapa 1-0 para Juan Ayuso, no duelo com os outros homens da classificação geral, nomeadamente o João Almeida. Juan Ayuso ontem foi buscar 3 segundinhos de bonificação. O João Almeida não foi buscar nenhum, e nenhum dos outros homens importantes para a classificação geral foi buscar, não foi só o João. Mas para já os pontos quentes foram importantes no sentido de nos dar este sal e esta pimenta. E a verdade é que hoje vamos ter, uma vez mais ali também, várias oportunidades para sprintar, no que diz respeito às metas volantes. No entanto, não temos hoje os pontos quentes que tivemos no dia de ontem. Não temos, mas houve essa inovação que tu fizeste referência e que ontem foi importante, porque acabou por separar ali a Ayuso de todos os outros adversários que vai ter pela frente nesta volta ao Algarve, a começar já nesta subida final do Alta Foia. Depois também esta vertente diferente pela qual os ciclistas hoje vão iniciar a Foia, porque em anos anteriores ou começam pela Picota ou vêm por dentro de Monchique, e este ano as coisas são ligeiramente diferentes também. Portanto, há aqui a tentativa por parte da organização de modificar aquilo que é o ritual quase da chegada à Foia. A subida em si vai ser aquela que estamos habituados a ter e que os ciclistas em grande parte que aqui estão e que repetem de anos anteriores conhecem, mas o acesso é ligeiramente diferente. Não vou dizer se mais fácil, se mais difícil, porque o acesso à Foia é sempre complicado, seja qual a vertente que seja desenhado, a entrada de acesso à última subida nunca é fácil. Quando vamos vendo aqui precisamente Filipe Gana no centro da estrada, também vamos tendo ali Jordi Muse, vamos tendo os sprinters, Stottenberg da Lidl Trek, que é o homem quem trabalha nesta altura ao serviço da Ayuso, Groves por parte da Alpecin também por ali está. Portanto, ainda há muitos sprinters que vão sobrevivendo à dificuldade desta Serra Algarvia. E a fuga sempre marcada a uma distância muito curta. Hoje vamos ter nas metas volantes também a possibilidade de bonificar, não é? Nós temos os pontos quentes, mas temos os sprints intermédios bonificados, com as bonificações habituais, 3, 2 e 1 segundos. Hoje vamos ter essa possibilidade em Paderne, em Casais e em Serenada. São os pontos onde estão incluídas essas metas volantes. Bon, on ambitionne juste d'être à son meilleur niveau et de voir où est-ce que j'en suis, parce que j'ai quand même pas couru depuis le Tour de France, donc je suis vraiment impatient de voir avec les forces de l'équipe où est-ce qu'on peut se situer aujourd'hui. Ouais, justement, cette convalescence, vous allez récupérer à 100%? Ouais, j'ai récupéré à 100%, j'ai eu le temps de bien travailler, de bien récupérer, donc là c'est plutôt
en bonne voie. Ouais. On sait qu'il y a Oscar aussi dans l'équipe, pour qui c'est une première aussi avec l'équipe. Comment sont répartis les rôles? Quelle est la hiérarchie du leadership dans l'équipe? Je pense que pour le moment, on ne sait pas encore. En course, c'est jamais pareil, donc on ne sait pas encore qui est il n'y a pas de leader unique, on est 3 co-leaders et on va essayer de jouer pour gagner. Le surnom peut toujours nous permettre d'accrocher la victoire. Pelos vistos, a co-liderança é que está a dar, porque também aqui o Kevin Vauquelin ia explicando ao microfone do Eurosport que, no caso da Ineos, Kevin Vauquelin chegou à Ineos este ano, ele não será líder único. Aliás, não há um líder dentro da Ineos, nem ele, nem o Thymen Arensman, nem tampouco o Oscar Onley. Diz que é uma equipa que vem forte, com um bloco forte. No caso dele, Vauquelin não competiu desde o Tour de France. Ele terminou a temporada lesionado, daquelas lesões tontas em casa, mas que lhe estragou o final da temporada. Foi um dos homens do ano em França, numa equipa que não continuou na Arqueia, mas a verdade é que o Kevin Vauquelin acabou por conseguir integrar-se na Ineos depois da grande época que fez, inclusivamente na Volta à França. Diz ele também que está 100% recuperado, teve tempo, portanto as coisas perspectivam-se animadoras. Diz que quanto ao papel que cada um vai ocupar na hierarquia da Ineos para o dia de hoje, ele ainda não sabe, foi honesto. Diz que nunca é o mesmo papel, depende das corridas, não há apenas um líder, isso foi algo que ele deixou bem patente. Há 3 potenciais líderes na Ineos e isso pois é sempre um atrativo extra, não é? Porque são 3 opções de conseguir vitória, sempre maximizam as opções, Paulo. Por que liderar com um quando podes trazer 3 grandes corredores para potencialmente poderem ganhar a etapa e colocarem-se na liderança da geral? Bom, pelo menos já vamos tirando daqui algumas ilações nas palavras de Vauquelin e querendo acreditar que esses 3 nomes, ele está incluído, Vauquelin, juntamente com Arensman, que já fez aqui quinto há uns anos atrás, e Oscar Onley. Faz sentido ser estes 3, mas nunca esquecendo que existe um Laurens de Pelouse, que pode ser sempre um ciclista também a ser usado pela equipa, e Philippe Ganna. Eu não me canso de dizer que enquanto não vir Philippe Ganna e Stefan Kung, que está na Tudor este ano, 2 especialistas do melhor que temos aqui nesta volta ao Algarve, e que já sabem o que é fechar top 10 de anos anteriores, eu não, enquanto não os vir descolados, eu não vou descartar estes nomes que eu citei. Mas no caso da Ineos, a Ineos tem tanta gente para poder jogar, e obviamente eu entendo as palavras do Vauquelin, e ele melhor do que nós saberá daquilo que está a dizer quando aponta 3 homens à geral, porque faz todo o sentido que assim seja, e porque são 3 homens que também rodam bem no esforço individual. Temos um contrarrelógio que vai fazer as suas diferenças. Não sei que tipo de diferenças vai existir hoje na Foia, mas em anos anteriores sabemos que chegam sempre 10, 15 ciclistas com separações de segundo entre eles, não há uma grande diferença que exista, e que depois é o contrarrelógio e a etapa do milhão que fazem as diferenças maiores na classificação geral. E, portanto, a Ineos nesse campo é das equipas mais apetrechadas para poder lutar pela classificação final da Volta ao Algarve. Isto numa fase em que há aqui toques entre ciclistas, vamos vendo aqui um dos homens da Anicolora com problemas, mas já a arrancar novamente, era precisamente o Alexis Guerin, que é uma das grandes figuras da equipa de Ruben Pereira. Mas hoje dar destaque também a última volta a Portugal, não é? Nem mais, e uma grande temporada que fez no ano passado, não só o segundo lugar, mas uma belíssima temporada que fez. E por isso cá está o motivo que o levou ali a agarrar-se aos raios. Ele bem que fez algo que não devia ter feito e depois podia ter causado aqui a sua queda e a queda de outros companheiros de profissão, que fez parar quase metade do pelotão, entre eles o camisola amarela Paul Magnier. Mas eu ia dar o destaque não aqui no pelotão, mas lá na frente, porque já falámos deles, mas ainda não falámos muito. Entre toda aquela gente, e Bonilha era mais um que estava lá na frente juntamente com o Alexandre Montes da equipa do Feirense Bicler, que fica também já alcançado. O Bonilho perde o contacto com a frente da corrida, mas ainda lá está o Hugo Nunes. E tu há pouco falavas, Gonçalo, das bonificações. O ciclista da Credibon acaba por bonificar no primeiro sprint, logo nos primeiros 30 km da etapa, 2 segundos. E 2 segundos nesta altura, virtualmente falando,
ele é segundo da geral a 2 segundos apenas do camisola amarela. Pode não contar muito, mas é sempre o estímulo do Hugo Nunes, que obviamente está ali pela montanha, ele quer a montanha, esse é o seu objetivo. No fundo, o Hugo Nunes está a tentar fazer na volta ao Algarve aquilo que conseguiu com êxito fazer na volta a Portugal. Lutar pela classificação da montanha. Ele foi o rei dos trepadores na passada volta, onde ganhou também uma etapa, um ciclista extremamente combativo e que me parece que